Deus usa situações para cumprir o seu propósito. Por vezes nós vemos histórias onde Deus usa situações comuns e até mesmo situações difíceis para poder alinhar o nosso coração e para cumprir o propósito dele. Eu estava lendo esses dias, fazendo o estudo do livro de Atos, e eu lendo Atos capítulo 23, teve um versículo que me chamou muito a atenção e Deus ministrou muito ao meu coração através daquele versículo, que é quando o Senhor fala com Paulo de dentro da prisão, para dizer para ele: Paulo, tenha ânimo, porque assim como você pregou aqui em Jerusalém e anunciou as boas novas, é necessário que você faça também em Roma. E esse versículo chamou muito minha atenção e Deus começou a ministrar muito através desse versículo. Só para você poder entender, Paulo estava sendo preso, perseguido pelos judeus, e ali ele no conselho, diante do conselho, em Jerusalém, ele apela para César. Naquele tempo, estavam sob o domínio romano, e ele apela para César e vai ter que ser levado a Roma para ser julgado lá em Roma. E ali, Deus falou para Paulo, para ele ter ânimo, para ele descansar. Porque assim como era necessário, como foi necessário ele pregar em Jerusalém, era necessário ele pregar em Roma. Então você percebe que aquela prisão de Paulo, toda aquela situação em que Paulo estava envolvido, fazia parte do propósito de Deus dele ir pregar em Roma. Paulo não foi martirizado com aquela prisão. Aquela prisão serviu para que ele fosse para Roma, pregar em Roma. Quando nós lemos a carta aos Romanos, nós vemos lá onde Paulo inicia falando do seu desejo de um dia ir encontrar com os irmãos de Roma. Ele pretendia no seu coração, ele diz que orava para que Deus desse uma oportunidade dele pregar em Roma. Isso me lembra em Provérbios, onde fala que nós, homens humanos, fazemos a preparação do coração, nós preparamos o desejo, só que é o Senhor quem guia os passos. Então Paulo, ele tinha o desejo de ir pregar em Roma. Lá na carta aos Romanos ele deixa isso claro, que por vezes ele orou para que Deus desse a oportunidade dele encontrar com os irmãos em Roma. Mas é Deus quem guia os passos. E a estratégia que Deus usou para que Paulo fosse pregar em Roma foi através da sua prisão. Por quê? Porque Paulo não pregava somente para baixa posição. Ele foi levado para pregar para altas posições. E Jesus falou para os seus apóstolos, quando estiverem diante do governo, diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês irão falar, porque o Espírito Santo colocará a palavra na sua boca. Então era necessário que os da alta posição também fossem alcançados pelo Evangelho. E Deus usou Paulo para ir. Esse foi o meio que Deus usou para Paulo cumprir o propósito dele. Um meio difícil onde ele sofreu agressões físicas, onde ele sofreu agressões psicológicas, onde ele passou naufrágio, foi picado por uma cobra, teve todo um processo. Sabe, nem sempre vai ser da forma que nós queremos, nem sempre Deus vai fazer de uma forma fácil. Muitas das vezes, 99% das vezes, ele vai fazer de uma forma difícil, que é para nos ensinar. Deus tem a forma dele de alinhar o nosso coração, de cumprir o propósito dele na nossa vida. Por muitas vezes nós não entendemos, e tá tudo bem não entender, nós não precisamos entender tudo, nós não precisamos questionar tudo. Deus não é obrigado a nos revelar tudo. Sabe, muitas vezes o nosso erro é que nós queremos entender como que vai acontecer. Às vezes Deus libera uma palavra na nossa vida e nós já queremos entender lá na frente, nós já queremos saber como que vai acontecer. E quando Deus não revela como que vai acontecer, nós tentamos fazer do nosso jeito. Paulo não, ele esperou. Por muitas vezes ele disse que quis ir, ele tinha a possibilidade de ter ido, mas ele disse que debaixo de oração ele foi impedido várias vezes de ir, porque Deus estava preparando o momento certo, na forma de Deus. E tá tudo bem, Deus não precisa, Deus não é obrigado a falar tudo. Ele pode ir revelando com o tempo, revelando no caminho. E nós temos que nos submeter ao processo de Deus. E com Paulo não foi diferente. Esse foi o meio que Deus usou. Talvez você está passando situações na sua vida
em que você não está entendendo as coisas que estão acontecendo. Talvez você está passando por situações que você nunca imaginou que passaria. E tudo isso são formas de Deus alinhar o nosso coração e cumprir o seu propósito. Às vezes nós estamos tão distantes do alinhamento com Deus. Às vezes nós estamos tão distantes de sermos as pessoas que Deus quer para poder viver aquilo que Deus tem. E Deus usa de situações para nos moldar, para nos tratar, para nos quebrar. Aconteceu isso muito com a minha vida. Deus usou a maternidade para quebrar o meu egoísmo. Eu tenho um testemunho muito lindo por detrás disso. Não é o foco desse vídeo, mas se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre isso, sobre como Deus usou a maternidade para quebrar o meu orgulho. Se você quer, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer. Como Deus usou a maternidade para quebrar o meu orgulho, não, o meu egoísmo. Eu era muito egoísta, só pensava em mim. E Deus usou a maternidade. Quem é mãe que está me ouvindo sabe o como nós abrimos mão de nós mesmas, de muita coisa por causa de um filho. E eu não era assim. Eu não era assim. Quem me conhece intimamente sabe. E Deus me tratou. Deus usou meu casamento para tratar o meu orgulho. Antes de eu casar, eu sempre falava, eu não quero depender de homem. Eu não quero nunca viver assim. Eu falava muitas coisas. E Deus usou o casamento para quebrar o meu orgulho. Eu aprendi dependência e aprendo todos os dias, diariamente eu aprendo sobre a dependência. Não só em um marido, mas a dependência em Deus. E eu não estou aqui falando que todos nós devemos depender do marido, que não se pode trabalhar. Esse não é o assunto do vídeo e não é o foco, eu não estou falando isso. Você pode sim, claro que pode, só que essa foi a forma que Deus usou para quebrar o meu orgulho. Sabe, Deus age com peculiaridades, com a individualidade de cada um. E essa foi a forma que Deus usou para quebrar o meu orgulho. Eu também tenho um testemunho por detrás disso, que se eu contar vocês iriam entender também. Se quiser eu gravo um vídeo depois falando sobre isso. Mas o importante, o foco é que Deus usa situações, às vezes comuns, como isso, meu casamento, a maternidade, e às vezes situações difíceis. Eu passei por muita situação difícil na minha vida, onde Deus me quebrou, mas Deus me moldou, e Deus alinhou o meu coração, como deveria estar alinhado para poder cumprir o propósito dele. Deus usou um momento da minha vida onde eu me afastei da presença de Deus, que também teve um momento, há alguns anos atrás, em que eu me afastei da presença de Deus, por escolhas erradas minhas, mas que Deus usou essa situação para quebrar a minha soberba. Por quê? Porque era o tipo de pessoa que eu era cristã desde criança, eu servia na igreja, eu ministrava, e por muitas vezes eu me achava forte demais, me achava crente demais, sabe? Aquela soberba de exaltação do eu, que no tempo, claro que eu não reconhecia, eu reconheço isso hoje, mas que Deus usou esse tempo que eu me afastei para quebrar a minha soberba, para mostrar que eu não sou ninguém, para mostrar que eu sou pó, que eu sou barro. Então Deus usa de situações comuns, difíceis, mas para cumprir o seu propósito. E eu sei que nem sempre é fácil a gente passar por essa situação. É difícil se submeter ao processo de Deus. Eu só aprendi e as coisas só começaram a fluir na minha vida, principalmente na minha vida espiritual, quando eu me submeti ao processo. Eu sei que eu falo muito disso aqui, mas é porque eu quero que você entenda que não tem como resistir para sempre de viver no centro da vontade de Deus. Não tem como resistir para sempre daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Jonas tentou fugir, Deus deu uma direção, ele tentou ir para outra, mas nada foge do controle das mãos de Deus. Por mais que ele tentou resistir, mas Deus trouxe ele de volta para o centro da vontade de Deus. Não adianta resistir. Deus também não permite que a gente resista para sempre. Uma hora ou outra, Deus ele é tão misericordioso que ele nos encontra e nos chama de volta. E esse vídeo é Deus te encontrando
e te chamando de volta para o centro da vontade dele. Que ele vai te alinhar com a vontade dele. Ele quer alinhar o teu coração. Ele quer te submeter ao processo, a essa lapidação, a esse processo de purificação, de santificação, de alinhamento, para que o propósito dele seja cumprido na tua vida. Talvez é um casamento que acabou e você não entende o porquê de uma hora para outra. O casamento acabou, mas é Deus querendo alinhar o teu coração. É Deus querendo te restaurar. E depois ele restaura o teu casamento, mas o foco é Deus restaurar você. O foco é Deus te trazer de volta. O foco é Deus alinhar o teu coração para aquilo que Ele tem na sua vida. Nós fugimos demais, nós adiamos demais, mas o tempo de Deus está correndo. E esse vídeo é Ele te dizendo: eu quero alinhar o teu coração. Você vai viver o que Ele tem para você. Só que primeiro Ele quer alinhar o teu coração. Para de resistir. Se entrega ao processo. Deixa Deus fazer. E as coisas irão começar a fluir. Amém? Espero que esse vídeo tenha falado com você. E se falou com você, curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Compartilha com alguém que está vivendo um processo com Deus e que precisa ouvir. Esse processo não é para o fim, é para a lapidação. Esse processo não é para destruir, é para alinhar, é para purificar, para depois Deus cumprir o propósito dele. Amém? Deus te abençoe e até um próximo vídeo.